Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra no YouTube, o canal Léo Vilaverde. A nossa palestra hoje chama-se Relativismo Cultural e Constantes Sociais. É uma expressão nova, constantes sociais, constantes naturais, quer dizer, leis da natureza. Você sabe que elas existem naturalmente, todos falam o tempo todo sobre isso. Agora, constantes sociais, vamos ver. Inicialmente vamos falar sobre a situação do sistema educacional. O sistema de educação no Brasil e no mundo está caotizado. Recentemente, foi publicado no Brasil, pela Vide Editorial, o livro do Pascal Bernardin, francês, chamado Maquiavel Pedagogo. Neste livro, o Bernardin, ele analisa o modo como está sendo imposto a nível global, a partir da Unesco, da Comissão de Bruxelas e organismos internacionais de educação, uma mudança, uma redefinição do papel da escola. A sociedade como um todo está sendo levada para o controle do Estado, de alguns indivíduos que acham que podem controlar o mundo todo. É aquela história do George Orwell, 1984, um controle usando a psicologia, técnicas de psicologia, para influenciar a mentalidade da população a partir da infância. E, simultaneamente, para neutralizar a influência da família natural, a influência dos pais. Então, a escola, essa revolução cultural, de inspiração marxista, de inspiração ocultista, em parte baseada nas teorias do Antônio Gramsci, o comunista italiano que propôs o chamado marxismo cultural, quer dizer, uma forma de você, em vez de fazer uma revolução armada, você faz uma revolução cultural, infiltrando a família, infiltrando a escola, todos os sistemas de comunicação, para você ir mudando a mentalidade, suavemente a mentalidade das pessoas, para fazer uma revolução. Essa ideia está implantada na ONU, aí tem sido, através do sistema de educação, tem sido documentos oficiais da ONU, têm orientado, estabelecido leis ao redor do mundo. São leis que não são criadas nos países, mas são criadas pela ONU, pela Unesco, que são impostas a nível mundial. Então o sistema educacional está caotizado. No meio desse processo todo, você já ouviu falar muito em relativismo cultural, e pós-modernidade. A ideia de que não existe nada absoluto, ok? Tudo é relativo. Então você tem a ideia do relativismo epistêmico, ok? Não há verdade absoluta. Não existe uma verdade, mas várias verdades. Cada indivíduo tem a sua verdade. Um povo na África acredita no mito, e isso para ele é verdade. Um povo no Brasil, numa tribo da Amazônia, acredita num outro mito, aquilo para ele também é verdade. Conclusão, não há uma verdade absoluta e única. O relativismo estético, não existe feio ou belo, ok? Todas as coisas são bonitas e feias dependendo de quem a olha, ok? Então não existem padrões absolutos de beleza, como por exemplo, como provou a sequência de Fibonacci, como prova, por exemplo, o retângulo de ouro, o número Φ, ok? Estudos da arte renascentista, que vem lá da Grécia Antiga, que toda a beleza está padronizada dentro da sequência de Fibonacci, uma sequência matemática, ok? E que inspirou muitos artistas. E o relativismo moral. Não existe uma moralidade, um conjunto de valores absoluto. Tudo é relativo, ok? Então,
cada cultura vê as coisas de uma maneira. Essa ideia, é o pensamento pós-moderno. Você tinha o pensamento da Idade Antiga, okay? Que é o puro paganismo, o caos, a amoralidade, o barbarismo, a violência, a tirania, a ditadura. Você tem o pensamento da antiguidade, era um caos total. Você vê na China, você vê na Grécia, surgiu um pouco de civilidade. Você vê um pouco de civilidade surgir no Império Romano, mas o Império Romano era moralmente bárbaro, era sanguinário. Okay? A ideia de educação na antiguidade o homem não precisava aprender a ler, por exemplo. Até na Idade Média, no ano 800, com Carlos Magno, por exemplo, para ele o homem não precisava aprender a ler, era coisa para monges e para mulheres. Embora o Carlos Magno tenha feito a Renascença Carolíngia, o primeiro plano de educação universal na Europa. Okay? Então, a ideia toda dessa... Aí vem a Idade Medieval, uma idade comum, uma idade que aconteceram coisas extraordinárias, como, por exemplo, a criação das universidades e da ciência moderna. Todo o pensamento que inspirou a Renascença foi forjado na Idade Média. E Lutero é o grande reformador, é o pai da Renascença e o pai da Reforma, simultaneamente. Aí depois vem a chamada Idade Moderna, né? Com a Revolução Francesa. Então surge o pensamento moderno e todas aquelas ideias, surge a ciência ateísta. Então há um recrudescimento, um fortalecimento. Surge o Newton, surge o Darwin com a evolução das espécies, o Newton com a ideia do mecanicismo, Laplace com a hipótese nebular. Então surge uma ciência ateísta e uma contestação dos valores cristãos. Então você vê que na Revolução Francesa, um conjunto de ideias, né, ateístas e anticristãs, né, inspiraram o movimento, a revolução na França, uma democracia, uma pseudo-democracia. A Revolução Francesa matou cerca de 45 mil pessoas, decapitou o rei Luís XIV, a rainha Maria Antonieta, e matou padres, e foi um massacre. Só que, misteriosamente, né, em 1804, quer dizer, alguns anos depois, Napoleão, um tenente do exército, se torna o imperador, o ditador da França. Então você vê que alguns anos depois, todo aquele movimento democrático da Revolução Francesa terminou em nada, terminou com um tirano cruel, criminoso, né, que as guerras napoleônicas mataram cerca de 5 milhões de pessoas. Então, aquele movimento democrático, tudo parecia ser foi simplesmente anulado, o que mostra que havia ali elementos de uma falsidade tremenda. Mas ali começa a surgir o pensamento moderno. E finalmente esse pensamento se espalha pelo mundo, né? Inspira o surgimento do comunismo, as ideias inglesas, do iluminismo inglês, francês, dão origem a todo um sistema de pensamento que é sistematizado por Marx, a ideia do marxismo e do comunismo. O marxismo como uma ideologia, né, baseada na ciência do século XIX, que iria substituir o pensamento cristão. E o comunismo, a sociedade comunista, ateísta, igualitária, entre aspas, que iria substituir a sociedade cristã. Então, a Revolução Francesa pode ter outro nome, Revolução Anticristã. A ideia é simplesmente anular, apagar da história a civilização cristã, o pensamento bíblico cristão. Ok? E aí surge, a partir dos anos 60, 70, né, começa a surgir a ideia de uma cultura pop, né, de um movimento de contracultura, né, e um movimento pós-moderno, um pensamento pós-moderno. São aquelas mesmas ideias anticristãs que sempre estiveram lutando ao longo da história contra o cristianismo, e que agora, chegando no século XX, na segunda metade do século XX, adquire uma estrutura mais
forte, mais acadêmica, ok? Então surge a chamada pós-modernidade, não é? O que é cultura pop? É cultura anticristã. O que é contra a cultura? É contra a cultura cristã. O que é pós-modernidade ou pensamento pós-moderno? É tudo aquilo que é contra o pensamento cristão, que é considerado retrógrado, né, e antiprogressista, enquanto a pós-modernidade é vista como algo progressista, modernista. Na verdade, a ideia de que não existe uma verdade, tudo é relativo, a ideia de que não existe uma beleza e a ideia de que não existe uma moral absoluta, na verdade é a negação dos princípios civilizacionais que mantêm a estrutura da sociedade humana. Na verdade, essas ideias todas, né, se fundiram, né, e estão inspirando essa revolução pedagógica a partir da ONU, né, a partir da Unesco, da Comissão de Bruxelas e outras organizações internacionais que trabalham influenciando os ministérios da educação do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Né? E o livro do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo, é exatamente um livro que documentou esse processo, usando fontes originais da Unesco. Né? Então, na verdade, é a mesma e velha luta contra o cristianismo. É o mesmo e velho objetivo de destruir a civilização cristã, de apagar da história o pensamento cristão e a civilização cristã. Ok? Então esse caos ideológico, né, e essa crise de valores, né, é um efeito desse processo, né, de ataque sistemático, subreptício, né, mentiroso, é o que é chamado também de criptocomunismo. São os comunistas que nunca declaram que são comunistas, que agem dentro das escolas, das universidades, que manipula e aplica técnicas de persuasão, técnicas de lavagem cerebral, na verdade, para redefinir o papel da escola e para colocar o Estado como senhor absoluto da vida e do pensamento das pessoas e anular o papel da família, trazendo os pais e procurando influenciar os pais, influenciar os professores com essa história de educação continuada. Na verdade, esse processo está em andamento. E o que nós estamos vendo é que o papel de educação intelectual, acadêmica, que vê o sistema de educação como o sistema primário, como a preparação para o sistema secundário, o sistema secundário como preparação para o sistema superior, terciário, sistema universitário, aonde a herança cultural da humanidade, intelectual, etc., passa, né, de geração a geração. Então, essa ideia, né, esse sistema educacional, que é o que construiu a civilização cristã, que é a civilização mais moderna, mais rica de toda a história da humanidade, esse sistema de educação eles estão querendo destruí-lo, tirar, eliminar o papel do professor, tirar toda a autoridade do professor e colocar o aluno como sujeito da aula, o aluno se auto-orientando a si próprio. A parte intelectual está sendo eliminada e o ativismo social está sendo implantado nas escolas acima do papel do professor, do papel como transmissor do conhecimento, da riqueza cultural, da herança cultural. Ok. Então trata-se de um movimento histórico e global anticristão que está em andamento. Ok? E também, se o pensamento cristão, né, inspirou a ciência na Idade Média, inspirou a Renascença, estimulou as artes, criou o sistema de economia livre, que é o único que funciona, como está hoje absolutamente provado, como demonstrou Max Weber no seu livro Economia e Sociedade, como demonstrou o von Mises
né? Ludwig von Mises, com a sua teoria da economia, centrada no homem, o homem como o sujeito da economia. Ok? Então, a destruição ou a anulação total do sistema do pensamento cristão é um retorno, levaria a humanidade de volta ao barbarismo, à anticivilização, o abandono dos valores morais que sustêm a sociedade, do senso de justiça, né? Desses pilares da civilização, como o direito, a escola, a universidade, etc. Na verdade, é um movimento que leva a humanidade, que se propõe a levar a humanidade de volta para o paganismo pré-cristão, de volta ao barbarismo. Ok? Então, essa crise no sistema educacional e esse caos ideológico e essa crise de valores não é uma coisa acidental, um resultado da própria época, nada disso. Isso tudo é um plano que está sendo posto em prática a partir da ONU, a nível global. Não é? E o objetivo também é muito claro, a destruição total do pensamento cristão e da civilização cristã. Ok? Então, se você acredita no pensamento cristão e na civilização cristã, você precisa entender o que está acontecendo. Outro livro importante do Pascal Bernardin chama-se A Crucificação de São Pedro, que na verdade é uma denúncia documental do modo como essa onda invadiu a Igreja Católica, do modo como a Igreja Católica está sendo manipulada e controlada por esse mesmo grupo, né, para, com o mesmo objetivo, desintegrar, destruir o pensamento cristão. Né? Outro livro do Pascal Bernardin, O Império Ecológico, ele mostra como a questão ecológica, a preocupação ecológica, está sendo igualmente usada, manipulada por esse mesmo grupo, para construir o que eles chamam de nova ordem mundial, né? Esse novo modelo de sociedade, que nada mais é do que o retorno ao paganismo pré-cristão. Okay? E a destruição do pensamento da civilização cristã. A ciência ateísta, né, que tem algumas bases, algumas teorias básicas, por exemplo, o mecanicismo de Newton. O universo é uma máquina, né? O coração é uma bomba, a mente é um computador, o corpo é uma máquina, não é um organismo. Essa ideia mecanicista foi implantada na mentalidade humana. Aí surge o Laplace com a ideia de que o planeta Terra, né, antes surge, né, a ideia do estado estacionário, de que o universo nunca teve origem, nunca terá fim, que nega também a ideia da criação. Posteriormente surge a teoria do Big Bang, que admite uma criação, que o universo teve um início, porém, a partir de uma mega explosão casual, acidental. Com Laplace, a ideia de que o planeta Terra surgiu, né, é a hipótese nebular, a partir da concentração gradual de gases e poeiras. Também o planeta Terra é produto do acaso. E finalmente surge o Darwin com a teoria da evolução, que procura explicar a origem das espécies a partir também da seleção natural ao acaso, acidental. Adaptação ambiental e essa coisa toda que você já conhece. Então a ciência ateísta, né, ela forneceu uma base teórica, experimental, entre aspas, né, para esse movimento anticristão global, que está sendo hoje disseminado e aplicado em toda a Terra através da ONU, né, e através dos próprios governos. Muitos ministros da educação são indivíduos ignorantes que só pensam mesmo em acumular dinheiro. Então, o problema do mensalão, o problema
Petrolão, Lava Jato, Zelotes, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, é a prova de que esses homens não são homens públicos de verdade, são indivíduos ignorantes, interesseiros, né, e que vendem a alma para quem pagar mais. Okay? Então, quando você for votar, veja em quem você vota. Né? Então, o racionalismo, a ideia de que a razão, na Revolução Francesa, eles falavam da deusa razão. Tiraram das igrejas a imagem de Jesus, etc., e colocaram lá a imagem da deusa razão. Né? O mecanicismo de Newton, o evolucionismo de Darwin, a ideia da tábula rasa, okay? É a ideia de que a mente do homem ela é formada no meio social. A ideia de que o homem é produto do meio, ok? Não existe uma natureza humana inata, ok? A mente do homem é como uma tábula rasa, que é uma tábuazinha que os romanos usavam coberta de cera, aonde eles escreviam, ok? Então a ideia da tábula rasa é a ideia de que a mente não existe esse negócio de mente como uma coisa transfísica, mas o cérebro, ok? É como uma folha de papel em branco, aonde no convívio social as ideias, as experiências, etc., vão sendo gravadas, vão como que causando, formando impressões, né, no cérebro. Então é a teoria do Lev Vygotsky, a teoria da formação social da mente. É o construtivismo do Piaget, né, que propõe que a mente do homem é uma tábula rasa. O Piaget era um psicólogo suíço que adotou o darwinismo. E a psicologia do Piaget é, na verdade, o que eles chamam de psicogenética, é, na verdade, a aplicação da teoria da evolução ao desenvolvimento do psiquismo humano. Okay? Então, a partir da tábula rasa, surge a ideia de que não existe uma natureza humana inata. Okay? Que o homem é basicamente um animal. Né? Então, isto é verdadeiro? A princípio, vamos analisar essa questão da tábula rasa. Com uma pergunta que eu costumo fazer no meu trabalho, a sociologia natural, né? A natureza orgânica da sociedade. Isso aqui é uma sociologia, mas é uma sociologia deusista, não é uma sociologia ateísta, ok? Se o homem possui uma natureza inata, ok? Se a mente é um fenômeno transfísico, e isso hoje, no século XXI, já está demonstrado, absolutamente demonstrado pela psicologia, a mente é um fenômeno transfísico, ok? Então a pergunta é, se o homem é produto do meio social, a pergunta é, o que surgiu primeiro? O homem ou a sociedade? Okay? É a velha pergunta do ovo e da galinha. O que surgiu primeiro, o homem ou a sociedade? Se você responder que foi o homem, você negou a tábula rasa. Você explicou que o homem surgiu e o homem então se organizou, se associou. Né? Então, o homem criou a sociedade. Se você responder o contrário, o que surgiu primeiro foi a sociedade, você negou a tábula rasa e caiu num dilema, numa contradição absoluta, porque você está admitindo o surgimento da sociedade humana antes da existência do homem. Portanto, o que surgiu primeiro, o homem ou a sociedade? Só existe uma resposta para essa pergunta, o homem. O homem surgiu primeiro, o homem se organizou socialmente, o homem criou a sociedade. Ok? Algumas questões relacionadas à demonstração de que efetivamente existe uma natureza humana inata. Em vez de teoria da tábula rasa, nós chamamos isto de teoria NHI, teoria da natureza humana inata. Então é teoria NI
versus tábula rasa. Ok? Primeiro que, a partir do Einstein, a ideia de Deus começou a parecer menos estranha. E também a chamada gnose de Princeton, né? Um grupo de cientistas da Universidade de Princeton começaram a contestar o materialismo absoluto, né? A ciência ateísta foi contestada, a ciência materialista foi contestada pelo próprio Einstein e pela gnose de Princeton, né? Que tem um excelente livro da editora Kutrick chamada A Gnose de Princeton, do Raymond Rouer, acho. Então, por volta de 1935, surge a física relativista, em 1915, 1917, com Einstein. E depois surge a física quântica, por volta de 1935. E a física quântica simplesmente negou a existência da matéria. Ok? Na verdade, a teoria quântica ela trouxe para a física, ela destruiu as bases, né, de sustentação da física materialista, da física newtoniana. A física quântica demonstra, né, em experiências de laboratório, que não existe, não se pode ter certeza absoluta, não existe determinismo. O princípio da incerteza do Werner Heisenberg desmontou a certeza da física. E a ideia do átomo de Niels Bohr anulou a teoria, não é, do Rutherford, a teoria atômica, que via o átomo como um microsistema solar. Na verdade, a partir da física quântica, o átomo não é mais uma coisa, um pedaço de matéria, indivisível. Mas o átomo passou a ser definido como um evento probabilístico, né? O átomo, ele é onda e é partícula em determinadas circunstâncias. A partir da teoria quântica, as bases do materialismo científico foram abaladas. Definitivamente. Não há retorno nisso, não há como você voltar atrás. Claro, essa ideia que trouxe para a ciência uma dimensão transfísica, uma dimensão espiritual, tem sido utilizada por uma série de indivíduos, de seitas, de grupos, né, esotéricos, todo esse movimento de nova era, e todo tipo de grupo se passou a utilizar a física quântica para fundamentar as suas ideias. Ok? Livros como o do Amit Goswami, por exemplo, A Física da Alma, ele procura utilizar a física quântica para provar a reencarnação, a provar que você vai virar bebê, sua mente será apagada e você vai nascer de novo, né? Portanto, não há famílias no mundo espiritual, porque as pessoas reencarnam outra vez em lugares diferentes, em famílias diferentes, ok? Bem como se não houvesse o acúmulo e a herança intelectual e cultural. É uma teoria cheia de buracos, né? E que no Brasil conseguiu algum espaço, mas que é insustentável do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico, e também do ponto de vista moral, tem muitas coisas altamente questionáveis, né? Então, a bioinformação, por exemplo, o desenvolvimento da genética, especialmente depois dos anos 60, a descoberta de que o código genético é um código de computador ultra complexo, ok? A quantidade de informação contida no código genético corresponde à biblioteca, à enciclopédia britânica inteira. Não há mais dúvida de que o código genético é informação, são bits de informação, é informação codificada, ok? E para uma informação codificada não pode ser gerada por processos naturais, processos cosmológicos, fisiológicos, geológicos. Informação codificada é inteligência e só pode ser gerado por uma mente, ok? Por processos psíquicos, mentais, processos intelectuais. Muito bem, então a bioinformação é informação inteligente, onipresente na natureza.
Okay? Então, se existe informação codificada na natureza, é óbvio que tem que haver uma inteligência, uma superinteligência. Então, o acaso está descartado. Richard Dawkins, o biólogo ateu, negou a existência do acaso num vídeo que está na internet chamado De Sapo a Príncipe. Okay? O acaso não tem conteúdo teórico, não pode criar nada. Okay? E todos os sistemas vivos é produto de bioinformação. Tudo que um sistema vivo é, o homem, o animal, o leão, ele está programado em seu código genético, todas as suas características. Ninguém tem mais dúvida disso. Então, outra teoria importante é a teoria da sintonia fina, né? Que a física, a ciência de um modo geral, chegou a conclusão, já descobriu mais de 2 milhões de constantes naturais. São relações físicas, químicas, biológicas que mantêm o universo, que sustêm o universo. Se uma dessas constantes, como por exemplo a inclinação do eixo terrestre, se for mudado, por mínimo que seja, altera completamente a aparência da Terra, não existiria vida na Terra. Então são mais de 2 milhões de constantes naturais. É coincidência demais, percebe? O universo está suportado por essas relações químico-físicas e matemáticas de altíssima precisão. Portanto, isso jamais poderia ser criado pelo acaso, que não tem conteúdo teórico, ok? As estruturas dissipativas do Ilya Prigogine, por exemplo, é um prêmio Nobel. Ele mostra que todos os sistemas da natureza são sistemas abertos, que mantêm uma contínua troca com o meio ambiente, ok? O todo, na verdade, funciona como o um, ok? Então é a questão, por exemplo, da teoria ecológica. Toda a teoria ecológica, ela demonstra claramente, com a teoria dos nichos ecológicos, ecossistema, que toda a natureza funciona como um macrosistema vivo, ok? O James Lovelock apresentou a chamada hipótese Gaia, hoje já aceita em muitos lugares como teoria Gaia, é a ideia de que toda a biosfera terrestre funciona como um único organismo vivo. Porém, o Lovelock é ateísta e busca o reconhecimento da ciência ortodoxa ateísta oficial. E por isso ele ainda admite que apenas a biosfera é viva, mas as outras partes, a atmosfera, litosfera do planeta, a geosfera, são partes não vivas, ok? Na verdade, a teoria do Big Bang, a hipótese nebular e a evolução das espécies são teorias já ultrapassadas. O meu trabalho, que eu iniciei em 1980, produziu o primeiro fruto, que é o livro Biocosmos, o Universo Vivo. É a contestação do Big Bang, o absurdo do mito do Big Bang, que um ponto matemático, que era um nada, mas continha o tudo, em um determinado momento surge ali uma antigravidade e faz aquilo explodir e dá origem ao universo, ao coração, ao homem, ao amor, ok? Essa é uma ideia absurda, totalmente mítica, ok? E o biocosmos, ele parte de um fato real, a vida. O biocosmos não parte de um ponto matemático inexistente. O biocosmos parte de um fato real, a vida. Ok? A partir com o biocosmos você tem uma contraproposta para a teoria do Big Bang. Com o Ser Terra, que é o segundo livro produzido no meu trabalho para apresentar a ciência deusista, é o planeta sensível, que vai muito além da hipótese Gaia. A ideia de que a Terra é inteiramente viva, a atmosfera, a litosfera é como o corpo do homem. Você tem gases, líquidos, sólidos. Você tem a magnosfera, que é o plasma, o sangue. Você tem o sangue, que é o petróleo. Você tem a camada óssea, que é a litosfera. E você tem a camada carnosa, que é a geosfera. E você tem os pelos, que é como se fosse os sistemas vivos. E você tem os micro-organismos, que por meio você... Na verdade, a Terra é um sistema vivo, é um macrosistema inteiramente vivo. Portanto, a teoria do Ser Terra transcende a hipótese Gaia, porque ela suplanta
a teoria, a hipótese nebular, a teoria ateísta. Né? A Terra não nasceu a partir, não se formou ao acaso a partir de concentração de gás e poeira. A Terra nasceu como um sistema vivo natural. Você nasceu. Um espermatozoide e um óvulo formaram uma primeira célula, e a partir daí essa célula foi se multiplicando, e tudo que você é já estava programado ali. A mesma coisa você pode dizer com relação ao planeta Terra. Não se organizou ao acaso, ele realmente foi planejado, está totalmente. E a terceira obra dessa trilogia, que é a base das ciências naturais deusista, é a perfeição das espécies. A origem das espécies por transgenia natural e cooperação simbiótica. A transgenia é um processo comum feito hoje nos laboratórios do mundo. O cientista manipula o código genético e altera a forma externa de plantas, animais, etc. Em questão de meses, não precisa milhões e milhões de anos, acidentes felizes e casuais. Ok? E a cooperação, com o desenvolvimento da teoria ecológica, está definitivamente estabelecido que a cooperação é realmente a simbiose, a cooperação simbiótica é realmente fator determinante na perpetuação da natureza. Então, não é evolucionismo casual, mas perfeicionismo. Não é lei da evolução casual, é lei do desenvolvimento, da perfeição potencial das espécies. Okay? As espécies desenvolveram-se seguindo um programa genético. Okay? E elas é o resultado do desenvolvimento da sua perfeição potencial. Então você tem aqui 3 livros, o Biocosmos, o CTR e a Perfeição das Espécies, que é uma contribuição que eu comecei a elaborar em 1980, que é na verdade um apanhado da ciência contemporânea, que é uma ciência pró-Deus, que é uma ciência transfísica, não é uma ciência materialista. E você tem um conjunto de ciências sociais, que começa com o livro A Sociologia Natural. Ok? E esse trabalho que tem sido desenvolvido, que eu tenho contribuído para desenvolver, começou em 1980. E será apresentado brevemente através de 2 volumes, chamados Ciência Deusista, né? Volume 1 e volume 2, sobre as ciências naturais e as ciências sociais. Essas ideias todas dão origem a um sistema de pensamento que nós chamamos de deusismo. Não é marxismo, é deusismo, evidentemente, e deusismo científico, evidentemente, porque o marxismo é uma ideia mentirosa, falsa, que foi inventada pelo Marx, né, e com base na ciência do século XIX, uma ciência que hoje não vale mais nada. Ok? Mas o deusismo científico é um sistema de pensamento, é uma ideologia fundamentado na ciência contemporânea, na ciência do século XX. Portanto, nós estamos, a nível mundial, ou muitas outras pessoas trabalham com essas ideias para a construção de um novo sistema de pensamento baseado verdadeiramente na ciência verdadeira. Ok? Voltando, aqui nós podemos chamar que esse trabalho, a ciência deusista, ela está fazendo uma mudança importante no pensamento. Ela está contestando e derrubando o paradigma mecanicista da ciência ateísta e estabelecendo um novo paradigma, o paradigma biocósmico da ciência deusista contemporânea, ok? Do século XXI. E evidente que, não é, esse livro do Biocosmos foi lançado pela editora Cultrix e você ainda pode encontrá-lo na estante virtual na internet. E você verá que isso aqui não é uma brincadeira de crianças. Isso aqui é uma coisa muito séria. Ok? Voltando à questão da natureza humana inata. Então todas essas ideias da ciência contemporânea do século XX e XXI, elas praticamente anularam a ciência materialista, ateísta.
ok? E assim abriu espaço para a espiritualidade, para a transcendência, para a dimensão transfísica da realidade. É na dimensão transfísica que está a natureza humana inata, ok? Então você tem um primeiro ponto, né, da sociologia natural, que está relacionado com a natureza humana inata, que é a teoria dos 3 desejos humanos inatos, 3 desejos essenciais da natureza humana. Todo tempo, em toda a história, em todo lugar, o ser humano sempre buscou educação, família e prosperidade. São desejos inatos da sua natureza. É o primeiro elemento, é o segundo elemento que mostra a realidade da natureza humana inata, da teoria Ni. Ok? Então esses desejos humanos inatos, o ser humano, onde ele se junta, onde se forma um grupo social, automaticamente começa a se criar ali, começa a se formar como produto da exteriorização desses 3 desejos da natureza humana. Ali se forma um sistema de crenças, uma ideologia, um sistema de organização social, ok? Que é a questão da política, ok? Da família, e finalmente um sistema econômico para a sobrevivência do grupo. Então, a partir dos 3 desejos inatos da natureza humana, educação, família e prosperidade, surgem a estrutura tríplice da sociedade humana, que é produto da exteriorização da natureza humana, que formam o tripé das sociedades. Do desejo de educação surge a ideologia, da ordem, da organização social, etc., surge a política, e da necessidade material surge a economia. Educação, ideologia, família, política, relações humanas e desejo de prosperidade, sistema econômico. Então a sociedade é natural. Ela é um produto natural da exteriorização da natureza humana. Não é uma invenção social. A sociedade humana não nasce de um contrato social. Ok? Outra coisa, na natureza, tudo na natureza tem centro, da célula ao sistema solar. Um grupo de peixes, num cardume tem um centro. Num bando de animais sempre surge um centro, um macho dominante. Ok? E na sociedade humana também existe um centro. Por isso que todas as estruturas sociais têm um centro. Por isso que existe o Estado. O Estado não é também uma invenção de meia dúzia de cretinos e tiranos criminosos. O Estado é uma manifestação da ordem natural que rege as coisas no universo. Ok? Então, o Estado é também natural. A sociedade é natural. Uma família natural dá origem a uma sociedade natural. E sociedades naturais dão origem a um Estado natural. Ok? Que é um Estado familista. Que são sociedades familistas, que é uma família natural ampliada. Ok? Então, dentro da família natural, que é uma organização natural, ok? Surge ali 4 tipos de amor, né? Que é o amor parental, que se recebe dos pais, o amor conjugal, que se recebe, né, do esposo, dos cônjuges, o amor fraternal, que se recebe dos irmãos, e o amor filial, que se recebe dos filhos. Essas 4 relações de amor que se desenvolvem dentro da família, no convívio natural, o amor é um elemento da natureza, está presente em toda a natureza. O Darwin não viu porque ele foi um cretino, mas é evidente que ele observou que havia amor na natureza, mas ele preferiu ver somente ódio. Onde havia o simples ato de caçar, que é um período mínimo da vida do animal, o animal caça, depois ele vai brincar. Okay? E o Darwin viu no momento da caça somente ódio, somente luta pela sobrevivência do mais forte, né? E fez de conta que não enxergou o amor natural, presente em toda a natureza, presente no coração do próprio Darwin, ok? Pela sua esposa, pelos seus filhos, ok? E você observa na natureza, o amor está presente em todos os lugares, entre os pássaros, ok? Então,
essas 4 formas de amor que surgem dentro da família dão origem a 4 tipos de relações sociais, ok? Semelhantes, ok? Então, o amor parental, o amor de um professor, de uma professora responsável, que assume a responsabilidade pela proteção da criança e pela educação da criança, é uma projeção do amor dos pais. Então, a escola é uma extensão da família. Os professores têm que ocupar a posição de pai responsáveis para cuidar e educar as crianças, ok? A relação de amigos é uma relação de irmãos. Você aprende isso dentro da família, não é? O amor de uma criança, de jovens pelos mais velhos, é uma relação que nasce do amor dos filhos pelos pais. Então, esses quatro tipos de relações sociais, elas nascem e são aprendidas dentro da família. Se a família natural for desintegrada, como quer a ONU, a Unesco, através desse plano satânico de destruição dos valores, das ideias cristãs e de um retorno ao barbarismo, ao paganismo pré-cristão, a destruição da família natural conduzirá automaticamente à destruição da família. Portanto, nós estamos sendo atacados por criminosos de altíssima periculosidade, usando estruturas políticas como a ONU, por exemplo. Ok? Então, na verdade, tem que haver 2 sistemas de educação. O sistema de educação oficial desses governos cretinos e o sistema de educação familiar, onde os próprios pais vão cuidar de educar os seus filhos. Ok? Então tem que haver 2 sistemas de educação, o oficial e o sistema verdadeiro. Ok? Então quem é que acredita que a senhora Dilma e o ministro da educação dela estão realmente preocupados com a educação moral, com a educação espiritual dos seus filhos? Que garantia você tem disso? Nenhuma. Ok? Então, os 3 desejos inatos da natureza humana e que estão presentes na sociedade, qualquer idiota pode observar isso e constatar a realidade deles, pois eles estruturaram a sociedade, a estrutura tríplice da sociedade, é outro elemento verdadeiro, pertencente à natureza humana inata. Ok? Esses 3 desejos não são inventados e incutidos nas pessoas, eles nascem nas pessoas, na África, entre os índios americanos, nos bárbaros, vikings europeus, em todo lugar. Esses 3 desejos inatos são parte da estrutura psíquico-emocional do ser humano. Faz parte da natureza humana inata. Portanto, a natureza humana inata existe, embora ela não seja um elemento físico. Você vai dizer que o psiquismo é físico? Hoje está mais do que provado a natureza transfísica da mente, a chamada psicologia cognitivista. O behaviorismo, essa psicologia materialista, comportamental, a psicologia da tábula rasa, está furado, isso é falso. Ok? Outro ponto, né? As faculdades fundamentais do homem, ok? Estudadas por Sócrates, Aristóteles, Platão, né? O belo, o verdadeiro, né? O bom, ok? Que Tomás de Aquino, no século XII, reestudou, né? E criou as 3 faculdades fundamentais, emoção, intelecto e vontade, beleza, verdade e bem. Ok? Essas 3 faculdades fundamentais são outro elemento inato, parte integrante da natureza humana inata. Não é coisa física. Ok? Você não pode pegar 1 quilo de verdade, 1 quilo de beleza. Ok? Isso não é uma coisa física. Okay? As 3 faculdades da natureza humana são inatas. Só que não são 3. Okay? Eu acrescentaria uma 4ª faculdade fundamental, que é o amor. Okay? Você vai no cinema, você assiste um filme de humor e você fica se emociona, chora, sorri. Mas isso é bem diferente do amor que um pai sente pelo seu filho enfermo, que um ente querido sente quando o seu ente parte da vida física. É diferente do amor, por exemplo,
do Romeu pela Julieta, que é o amor que as pessoas sentem umas pelas outras. O amor é sacrificial, é um altruísmo mais profundo, é o heroísmo do cara que dá a vida, como o Tiradentes fez, que transcende a mera emoção. Então não são 3 faculdades fundamentais, como São Tomás de Aquino diz, são 4: amor, emoção, intelecto e vontade. Ok? E esses 4 elementos da natureza humana fundamental são parte integrante da natureza humana. Ok? Não se pode negar isso. Ok? Você pode tentar argumentar, como qualquer idiota faria. Mas os fatos são fatos, e contra os fatos não existe argumento. Ok? Outro elemento da natureza humana, o senso de justiça. Porque você vê o sujeito batendo num cachorro, você olha na antiguidade, na África, em qualquer lugar do mundo, o ser humano olha e vê o sujeito maltratando o animal. Ele se sente mal com aquilo. É um senso de justiça. E aí se cria uma lei para a proteção dos animais, para a proteção da natureza, para a proteção das pessoas. Se vê um sujeito forte batendo num sujeito mais fraco, você sente. É o senso de justiça. Ok? É inato isso. É esse senso de justiça que é o fundamento do natural, que é do próprio direito positivo. Ok? É o que deu origem aos tribunais, é o que deu origem ao direito, à justiça. Ok? O senso de justiça é um elemento inato, onipresente em toda a história da humanidade, em todos os lugares. Ok? Outra coisa, o senso de ordem. Ok? As pessoas têm uma tendência natural, são as leis da pragnância, da psicologia cognitivista. Ok? Você vê um círculo mais ou menos deformado, a sua mente tem a tendência a colocá-lo em ordem. Então o ser humano olha para uma coisa que está fora de ordem, a tendência dele é colocar em ordem. Ok? E quando você olha, você entra num shopping moderno, você vê para onde você olha é beleza e ordem. A ordem é um dos elementos fundamentais da beleza. Proporção, clareza, definição, ok? Medidas. Então o senso de ordem é outro elemento integrante da natureza humana inata. Ok? Mas você não pode pegar 1 quilo de um senso de ordem, 1 metro, e levar para casa, não é uma coisa material. Okay? Não está no corpo do indivíduo, está na sua natureza espiritual, na sua mente, no seu coração, no seu sentimento. Okay? Outro elemento, o senso de dever. Okay? O dever, você se sente responsável por algumas coisas. Algumas pessoas olham para uma situação de calamidade social e elas por si próprias, sem ajuda de governo, sem ajuda de ninguém, elas criam um movimento, uma escolinha de música, de balé, uma escolinha de futebol, para ajudar as pessoas. Então as pessoas têm esse senso de dever. E quando ela cumpre o dever, ela tem um sentimento de liberdade, de autorrealização. O sentimento do dever cumprido, isto é responsabilidade. Quando você cumpre o seu dever, você se sente livre, libertado. Ok? Isso também não dá para comprar 1 quilo e levar para casa. Ok? Então o senso de justiça, o senso de dever e o senso de ordem são elementos inatos da natureza humana, não são elementos materiais. São inatos. Estão na natureza espiritual do homem. Ok? Outro ponto, o psiquismo. Ok? O Jean Piaget, ele estudou o desenvolvimento psíquico das crianças. Ele observou que as crianças, o psiquismo da criança passa por etapas. Né? Sensório motor, sensório concreto, pré-operacional, operacional formal, são 4 etapas que o Piaget determina. O que me interessa aqui é que há um processo de desenvolvimento no psiquismo, um processo de maturidade, até chegar no operacional formal, quando a criança aos 12 anos começa a raciocinar de uma forma lógica. Ok?
Isso seria um fundamento para a questão da penalidade, da maioridade penal. A partir dos 12 anos, a criança já tem um senso de lógica, já sabe mais ou menos o que está fazendo. É por isso que outros países, como Estados Unidos, Europa, etc., a penalidade não começa aos 18 anos ou aos 16 anos, como no Brasil. Ok? Então, o desenvolvimento gradual do psiquismo humano é um elemento comprovado, mas que também trata do psiquismo, não trata do corpo físico, ok? De um elemento material. É um desenvolvimento psíquico. O Piaget, claro, distorceu, darwinista, ateísta, distorceu tudo e criou o construtivismo. A ideia de que todo o conhecimento é um construto social, é construído no convívio social. Né? Isto não é verdade, nós já discutimos isso aqui, porque não é a sociedade que cria o homem, mas o homem que cria a sociedade. E na sociedade, a prática da verdade cria a cultura verdade. Okay? A prática da mentira cria a cultura mentira. Okay? Mas você olha para a sociedade humana e você vê que ela é híbrida. É uma mescla de mentira e verdade, de bem e mal. Okay? Então, é a teoria da cultura da sociologia natural, da sociologia deusista. Okay? Então, na verdade, a sociedade é híbrida porque a natureza do homem está híbrida. Há um elemento estranho na natureza do homem que é essa tendência para o mal. Duas vontades opostas estão na natureza humana. Só que a natureza do homem voltada para o bem, ela é maior, por isso que a sociedade sobrevive. Ela é mais poderosa, ok? Mas é uma luta contínua do bem contra o mal, ok? E essa luta, Jesus, por exemplo, e o cristianismo surgiram na Terra para resolver esse problema, ok? Que o Freud muito bem soube localizar no chamado conflito intrapsíquico entre o id e o superego, ok? Então, na verdade, essa cultura ideal e cultura real, o bem e o mal, essa cultura híbrida de mentira e verdade, bem e mal, ela está presente, o que prova, naturalmente, que a natureza humana inata, ela existe, mas que ela está, né, devido a algum acontecimento no passado, primevo, ela é híbrida. Okay? O homem ama a verdade e convive com a mentira. Ele ama o bem e convive com o mal. Ele ama a paz e convive com a guerra, com a violência. Okay? Mas a dimensão psíquica do homem, okay, é outro elemento inquestionável. É um elemento inato da natureza humana. E o psiquismo humano, ele não é onipresente só no homem, ele é onipresente em toda a natureza. Okay? Mas no homem, a criatividade, não é? A memória, o psiquismo, a inteligência atinge a plenitude. O psiquismo vai se manifestando na natureza desde o elétron até o homem, mas é no homem que ele atinge a plenitude. Então nós vimos as etapas do desenvolvimento psíquico, né, como mais um elemento comprobatório que confirma, okay, essa dimensão transfísica do ser humano. Okay? E aqui nós terminamos a primeira parte dessa palestra e vamos então recomeçar na segunda parte. Obrigado.